Lucas capítulo 10. Bem, o texto que eu quero desenrolar é do versículo 25 ao versículo 37. Mas eu não vou ler todos estes versículos. Eu quero ler a partir do versículo 30 apenas. Diz assim: E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram e deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E, de igual modo, também o levita, chegando àquele lugar. E, vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Podeis sentar, por favor? Amém? Hoje é o segundo culto comemorativo em ação de graças por mais um ano de existência dessa casa ministerial. Nós entendemos que quando Deus dá um tema para a gente, o tema não é para enfeitar a festa, mas o tema é para apontar uma direção. O que Deus tem a nos dizer, o que Deus quer nos ensinar. E qual é o tema desse culto comemorativo de mais um ano de existência dessa casa ministerial? No cuidar uns dos outros está a essência da igreja. Amém? Vamos lá? Quem pode repetir comigo? No cuidar uns dos outros está a essência da igreja. É um tema profético, não tem nada de romance, de romântico nesse tema, mas esse tema tem uma verdade a nos trazer. O texto que eu usei para dar base a essa temática é 1 Coríntios capítulo 12, versículo 26, que o pastor, ou melhor, o apóstolo Luiz Fabiano discorreu muito bem ontem, falando de quão problemática era a igreja de Corinto, como aquela igreja era fervorosa nos dons espirituais, mas moralmente e eticamente essa igreja tinha um comportamento muito comprometido. Era uma igreja tão mesquinha que fazia questão de pequeninas coisas. Nós sabemos que um dos problemas da igreja de Corinto é que eles tinham dificuldade para compartilhar e para dividir aquilo que eles tinham. Então a ceia, que era um banquete, que era uma grande celebração, o que eles faziam? Quem chegava primeiro comia com abundância e quem chegava depois ficava na prova. Aí Paulo diz, para acabar com esse problema, então ninguém come antes de ninguém, todos comerão juntos. Então, para você ver como é que era uma igreja mesquinha, que ficava presa a pequeninas coisas. De repente, a questão da igreja de hoje não passa pela comida,
Mas às vezes somos mesquinhos, porque a gente fica preso a coisas pequenininhas. Aí eu estou aborrecido com a irmã, aí eu estou aborrecido com o irmão, a não sei quem não me deu paz, a não sei quem não quis cantar comigo, a não sei quem não quis tocar para mim, naquele dia eu deveria ser apoiado por aquela pessoa e aquela pessoa não quis me apoiar. Ou seja, a gente fica preso a coisas pequenininhas, quando na realidade, meu irmão, nós precisamos galgar um nível de superioridade. E esse nível de superioridade não está relacionado a você olhar para o seu irmão e se sentir melhor do que ele, mas entrar num nível de superioridade para não se deter ou fazer questão a coisas tão pequenininhas. Diga para a pessoa que está do teu lado: meu irmão, libera o teu coração. Para de ficar preso a coisas muito pequenininhas. Aleluia! E o apóstolo pregou muito bem sobre isso. E quando eu estava orando, pedindo a Deus uma palavra direcionada, a palavra que o Espírito saltou ao meu coração é essa história linda que nos impacta e que nos impressiona. Essa palavra fala de um homem que decidiu sair de Jericó para ir a Jerusalém. A gente não sabe ao certo o que esse camarada quis fazer ao sair de Jericó para ir a Jerusalém. Só que no transcurso dessa viagem, eu não tive esse cuidado de buscar saber quantos quilômetros, quantos dias de distância, mas no transcurso dessa viagem, o que acontece? Esse homem é assaltado. Eu não sei se tem pessoas aqui que já foram assaltadas e a gente não tem como precisar. Ou seja, você vai trabalhar e eu já sei, hoje eu vou ser assaltado. E eu vou para a faculdade e já vou até colocar um sapato mais básico, porque hoje eu vou ser assaltado. Não tem como a gente precisar. Essas coisas acontecem em momentos inesperados. E assim como o assalto, muita coisa acontece na nossa vida sem que esperemos que aquilo venha a acontecer. E geralmente, quando acontece na nossa vida alguma coisa que a gente não está esperando, a gente fica demasiadamente abatido. Só que se você ficar abatido e caído, meu irmão, o tempo passa, a vida passa e quem vai perder é você. Então, se você recebeu uma pancada e caiu, não é para você ficar caído. Junte os cacos, se reerga e siga em frente. Porque, como eu estava falando para uma pessoa esses dias, nós não detemos o controle da história. A gente sabe do que passou, a gente sabe do que a gente está vivendo até esse presente momento, mas o amanhã não nos pertence. E o que eu quero que você entenda? Que o seu amanhã não está nas suas mãos, o seu amanhã está nas mãos do Todo-Poderoso. E você precisa acreditar que dias melhores virão. Diga comigo: dias melhores virão. Eu estava conversando com a minha liderança esses dias, o apóstolo Valmer, e eu estava dizendo para ele que às vezes, na vida de qualquer pessoa, a gente passa por alguns processos, e esses processos são quedas que a gente vai sofrendo ao longo da vida. Porque existem pessoas que pensam que queda está associado a pecado. Eu sei que a gente tem hábito de usar essa expressão, de que quando uma pessoa comprometeu a sua vida de comunhão com Cristo na igreja, no populacho, a gente diz: e o irmão Zefrim caiu, e a irmã Zefrina caiu. Então essa expressão, na maioria das vezes, a gente usa para falar sobre alguém que caiu no pecado
e etc. Mas a queda, ela também está associada a pessoas ou empresas que vivem grandes baques. Às vezes, aquela empresa está lucrando milhões e da noite para o dia, a bolsa de valores muda da noite para o dia. Aquele empresário faz investimentos errados e de repente ele quebra. Então ontem ele era um milionário, Renata, e hoje ele se descobriu falido. E eu estava falando para o apóstolo que às vezes nós vivemos algumas quedas na nossa vida e a gente se reergue, mas tem momentos que você chega no fundo do poço. Amém, igreja? Tem momentos que você chega no fundo do poço. E quando você chega no fundo do poço, não tem mais poço para você, meu irmão. Porque se você chegou no fundo do poço, não tem mais poço para você. Então, se você chegou no fundo do poço, é bom você acreditar que Deus vai te tirar desse poço. Porque, meu irmão, não tem mais para onde você cair. Então, se você chegou no fundo do poço, das duas a uma, ou tu vai morrer, ou Jeová vai te exaltar. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Então diga para a pessoa que está do teu lado, se você não tem uma palavra de morte, tranquiliza o teu coração, porque desse fundo do poço tu vai sair para experimentar de uma grande exaltação. Você pode celebrar a Deus bem forte com as suas palmas nesta noite, porque Deus está falando com você, meu irmão. Oh, glória! Aí esse homem saiu de Jericó para Jerusalém, e no transcurso dessa viagem, ele se depara com homens maus, com um homem mau, e diz a Bíblia que ele é assaltado, ou seja, roubam dele todas as suas riquezas. Mas como se já não bastasse, esses assaltantes, eles eram covardes. E o que esses assaltantes fizeram? Deram nele uma coça, tiraram dele a roupa e deixaram ele caído no chão, quase morto. Pastor, por que essa história está na Bíblia? Porque um líder religioso chega para Jesus e pergunta para Jesus: Jesus, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Porque amar o meu próximo como a mim mesmo, eu já amo. Aí o Senhor contou para ele essa história, porque na realidade ele pensava que tinha conhecimento. Ele estava querendo provar Jesus. Quando Jesus disse para ele: você precisa amar o seu próximo. Aí ele pergunta para Jesus: mas Senhor, eu já sei, a lei diz isso, eu preciso amar o meu próximo. Aí ele, para provar Jesus, ele pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? Quem é o seu próximo? Muitas das vezes o nosso próximo é alguém que faz parte do nosso vínculo de amizades. Muitas das vezes pensamos que o nosso próximo é apenas o meu núcleo familiar, ou o pessoal que faz parte da mesma congregação que eu. Nós muitas das vezes não entendemos quem de verdade é o nosso próximo, mas a gente vai deixar isso para o final. Aí a palavra fala que Jesus narra essa história de que havia um homem que saiu de Jericó, foi para Jerusalém. No meio do caminho ele é assaltado, os homens roubam dele todas as suas riquezas, como se já não bastasse, dão uma coça nele, tiram a roupa dele e deixa ele caído no chão,
quase morto. Depois desse ocorrido, como esse camarada foi assaltado numa estrada, então tão logo aquela estrada tinha o seu movimento de ida e vinda. Logo após esse homem, que não tem nome, ter sido assaltado e ter sido deixado caído no chão, quase morto, diz a Bíblia que passa por ele um sacerdote. E quando passa por ele o sacerdote olha para ele, vê ele caído, sangrando, todo quebrado, e o que o sacerdote faz? Ignora aquele cenário e segue em frente. Não demora muito, passa o levita, e o levita tem o mesmo movimento que o sacerdote. Ele olha para aquele camarada que estava caído no chão, ele ignora aquele camarada e ele vai embora, como quem diz: eu não tenho nada a ver com isso, esse problema não é meu, esse problema é seu. Mas aí passa um samaritano. Diga comigo, um samaritano. Passa um samaritano, e quando ele vê aquele camarada caído no chão, ele poderia fazer a mesma coisa que o sacerdote fez. Ele poderia fazer a mesma coisa que o levita fez, mas ele decidiu fazer diferente. O que ele faz? Quando ele vê aquele homem caído no chão, ele desce do cavalo, vai até aquele homem, e o que ele faz, meu irmão? Pega aquele homem, trata daquele homem, põe remédio na ferida daquele homem, põe roupas naquele homem, põe aquele homem de pé. E diz a Bíblia que ele coloca o homem sobre aquele cavalo. E ele leva aquele homem, depois a gente vai desenvolver. Deixa eu contar a história. E ele pega aquele homem e ele leva aquele homem para uma hospedaria, um hotel. E ele leva aquele homem para aquele lugar. Ele cuida daquele homem a noite toda, porque ele percebeu que aquele homem estava cheio de necessidades. Ele não queria saber se aquele homem era negro, se aquele homem era da pele clara. Ele não queria saber se aquele homem no passado era um drogado, se no passado ele era um bandido, se no passado ele era um desviado da igreja. Ele não quis saber se aquele cara fedia. Ele entendeu que aquele homem precisava de ajuda, aquele homem precisava de socorro, aquele homem precisava de amparo, e ele focou naquilo. Ele leva aquele homem para aquela hospedaria, cuida daquele homem a noite toda, coloca azeite, porque o azeite tem um efeito curador. Ele deu vinho para aquele camarada, porque o vinho, quando você bebe, de uma certa maneira, ele faz você relaxar. Ele deu vinho para o camarada, e ele ficou cuidando daquele homem a noite toda. Só que aquele samaritano, ele era um homem que estava em missões, então ele não poderia continuar, mesmo diante da demanda daquele camarada. Ele não poderia continuar dias e dias cuidando daquele homem. Então o que ele fez, meu irmão? Ele chegou naquela hospedaria que tinha funcionários, e ele chegou para um dos funcionários daquela hospedaria e disse para ele: agora eu tenho que seguir viagem.
Não dá mais para eu continuar cuidando desse homem que está precisando tanto de mim. Mas eu quero te fazer um pedido, meu amigo. Eu vou seguir viagem, mas cuida dele até ele curar. Quem está comigo, diga glória a Deus. Só para eu saber que eu não estou numa live. Glória a Deus. Olha o que o cara disse para ele, o samaritano. Cuida dele. Se houver necessidade de comprar algum remédio para ele, pode comprar o remédio. Todo o cuidado que você tiver com ele, todo o gasto que você tiver com ele, pode ficar à vontade, porque quando eu chegar de viagem, eu vou pagar essa conta. Porque o importante é que esse cara viva. Aí o Senhor contou a história para esse líder religioso. Aí o Senhor perguntou para ele: qual desses agiu corretamente? O sacerdote? O levita? Ou o samaritano? Aí olha o que ele diz. Silêncio aí, senhores, fala baixo. Olha o que ele diz. O Senhor pergunta: qual destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Então, na realidade, o Senhor está nos ensinando aqui o que de verdade é cuidar. Então a gente vai aplicar. Qual é o tema da mensagem? No cuidar uns dos outros está a essência da igreja. O primeiro ponto que você precisa atentar: uma igreja que cuida é sensível à dor do outro. Diga comigo: uma igreja que cuida é sensível à dor do outro. Quando nós olhamos para o sacerdote, quem é o sacerdote? O sacerdote é a figura da religião. Qual é o papel do sacerdote? O sacerdote, ele cumpria aquele ritual levítico de expiação de pecados. O sacerdote era aquele que entrava dentro do tabernáculo. Então presume-se que o sacerdote era alguém que tinha intimidade com Deus. Só que esse sacerdote que tinha intimidade com Deus, ele perdeu a sensibilidade. Sabe por quê? O sacerdote perdeu a sensibilidade para com a dor do outro, porque ele esqueceu que evangelho não tem nada a ver com religião. Evangelho é um estilo de vida. Então eu posso cantar sobre amor, eu posso pregar sobre amor, mas se na hora que a vida me pôr à prova para eu, na prática, demonstrar esse amor, tudo que eu faço é balela. Uma igreja que cuida é sensível à dor do outro. Ontem eu estava preparando, louvado seja Deus, um questionário, né? Que eu deveria mandar, uma proposta de estudo que eu deveria mandar para os meus alunos, que eles haviam me pedido, eu havia me proposto a fazer essa proposta de estudo para eles, que vão ter prova no próximo sábado, ali na Faculdade Teológica da Igreja Metodista Wesleyana, Ceforte, aonde eu dou aula. E eu dou aula lá de teologia contemporânea. E quando a gente estuda teologia contemporânea, a gente passa pela filosofia e a gente passa pelas visões contemporâneas e modernas. E nós sabemos
que quando a gente estuda a história e que a gente vai estudar o humanismo, você vai ver que o existencialismo está dentro do humanismo. Quando nós vamos estudar todas as ramificações do humanismo, um dos discursos de um grande filósofo, Kierkegaard, alguma coisa assim, o nome dele, ele diz bem claro, meu irmão, que a existência precede a essência. O que ele está querendo dizer com esse discurso? Que o homem, ele precisa ser o centro da sua vontade. Ou seja, o homem não deve se envolver com nada que lhe custe. O homem não deve se envolver com nada que ele não queira fazer. O que a gente mais ouve aí, os coaches dizendo nas redes sociais: olha, se a amizade é tóxica, abandone ela. Olha, se essa pessoa não te dá o devido valor, deixa ela de mão. Eu não estou querendo dizer que esse discurso no seu todo, ele está errado, mas acima desse discurso está o evangelho. E se tem uma coisa que Jesus nos ensina nos evangelhos, que nós precisamos amar o nosso próximo, e esse amor se revela nessa visão de cuidado um para com o outro. E aí, se alguém pedir você para você orar por ele, você vai orar mesmo? Ou você vai dizer que vai orar e depois esquece? Narabashurilebarácia. Os romanos tinham muito essa prática de colocar os judeus à prova. Aleluia! Eu quero que vocês caminhem uma milha comigo. Aí o que os romanos faziam? Dava para eles trabalho, colocava para eles fardos pesados para eles carregarem. E os romanos diziam: eu quero que vocês caminhem uma milha comigo. Aí quando eles foram arguir Jesus, se o meu inimigo me mandar caminhar uma milha com ele, eu devo caminhar, Jesus? Aí sabe o que Jesus disse? Não uma milha apenas, mas 2 milhas. O que significa, meu irmão? Que se aquela pessoa está precisando de ajuda e ela de verdade quer ajuda, se coloque nesse lugar para ajudar essa pessoa. Narabashurilebaraio. Eu não estou falando de quem, meu irmão, não quer ajuda. Mas se você está diante de alguém que precisa de ajuda e tem clamado por ajuda, se disponha a ajudar. Pastor, o problema de ajudar é que a gente não sabe se esse investimento que eu vou fazer ajudando Maria e ajudando Zefrim vai me dar algum tipo de retorno. Eu já ajudei algumas pessoas e foram frustrantes as experiências, porque eu não obtive nenhum tipo de retorno. Mas quando a palavra diz que nós devemos amar o nosso próximo, esse amor não está relacionado ao que você vai receber dele, mas esse amor está relacionado ao que você tem para dar. Narabashurilebarácia. Esse amor está relacionado não ao que você vai receber, mas ao que você tem para dar. Porque se você se dispôs a ajudá-lo e ele não quis ser ajudado, quem perdeu não foi você, foi ele. Então diga comigo: uma igreja que cuida é sensível à dor do outro. Olha o que diz o versículo 31. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. Irmãos, é uma indiferença. E às vezes nós cristãos, se a gente não tomar cuidado, Marquinhos, é isso que acontece com a gente.
Já viu como as pessoas, quando chegam na igreja, a gente aperta a mão, a gente abraça. As pessoas que fazem parte do nosso rol de relacionamento, a gente visita. Mas já viu aquele irmão que entrou bêbado na igreja? Já viu aquela pessoa que entrou na igreja e deu trabalho? Já viu aquele tipo de pessoa, meu irmão, que está na macumba? E de repente aquela pessoa busca em você uma ajuda, ou busca em mim uma ajuda, e a gente sequer percebe essa pessoa. O Senhor disse, meu irmão, vocês estão em falta comigo. Senhor, em que momento estivemos em falta contigo? Todas as vezes que vocês deixaram de fazer alguma coisa a estes pequeninos, vocês deixaram de fazer a mim. Às vezes nós queremos muito que Deus nos use poderosamente. Ai, Senhor, eu quero curar. Ai, Senhor, eu quero que quando eu falar, o fogo cair na igreja. Mas às vezes esses desejos passam pela nossa vaidade. É mais ou menos assim: eu quero fazer isso para brilhar diante dos irmãos, eu quero fazer isso para brilhar diante das irmãs, mas eu quero que você entenda que evangelho é para além destas quatro paredes. Quem está entendendo, diga graças a Deus. A outra frase que eu quero que fique fixada dentro do seu coração: uma igreja que cuida não serve apenas quem serve. Diga comigo: uma igreja que serve não serve apenas quem serve. Narabashuri lebarácia. Uma igreja que cuida não serve apenas quem serve. Qual era a visão do levita? Qual era a função do levita? Diz a Bíblia que todo sacerdote, ele era um levita. Alguém que prestava serviço no templo, no ofício de sacerdote. Só que nem todo levita, ele era sacerdote. Sabe por quê? Tinha levita que era músico, tinha levita que era cantor, tinha levita que era porteiro, tinha levita que cuidava da limpeza. Então o levita é aquele que trabalha, é aquele que presta algum tipo de serviço no templo. Pastor, eu não tenho título de obreiro, eu não tenho título de diácono, eu não tenho título de presbítero, mas o que você faz? Eu trabalho na obra do Senhor. Então diga para essa pessoa que está do teu lado: você é um levita. Baseado no papel do levita, a frase que eu coloquei é: uma igreja que cuida não serve apenas quem serve. Porque o que é comum acontecer na igreja? A gente focar em quem serve. Caramba, a irmã Maria canta, vamos dar para ela a oportunidade de todo o culto para cantar. E o irmão José toca, vamos dar oportunidade para ele, porque a gente precisa de alguém para tocar na igreja. E eu já percebi que a irmã Pedrita tem uma palavra muito boa, vamos colocar ela para pregar. Mas uma igreja que cuida não serve apenas quem serve. Então uma igreja que cuida, ela tem visão pro todo, Renata. Narabashuri lebarácia. Eu não vou dar uma atenção especial ao Emerson, porque o Emerson toca e eu preciso dele apenas.
Eu não vou dar uma atenção especial ao filho do pastor Ricardo, que está aqui conosco tocando a convite do jovem João, porque ele é um tecladista. Eu não vou dar uma atenção especial ao Jadson, porque o Jadson é um baixista aqui na igreja, faz back e outras funções. Eu não vou dar uma atenção especial apenas para o Magno, que é líder do louvor, baterista e etc. E ainda diácono. Não, meu irmão, uma igreja que cuida não serve apenas quem serve. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga para ela: eu preciso aprender a te servir, meu irmão. Se tem uma coisa que eu tento desconstruir aqui na igreja, eu sou pastor. Eu sou pastor. Sou uma liderança aqui na igreja. Mas não é porque, Rosana, eu sou uma liderança aqui na igreja, que se precisar eu não vou colocar a mão na vassoura. Não é só porque eu sou uma liderança da igreja, que se precisar, aí eu vou deixar de ir para a base, porque daqui eu não vou para lá nem morto a pé. Quando a gente começou a nossa obra lá em Santíssimo, a gente não tinha Kombi não, meu irmão. E a gente ia para lá a pé. Inclusive eu. Isso tirou meu mérito em quê, meu irmão? Não é o que eu faço que me valoriza. O que me dá valor é quem eu sou diante do Senhor. Ah, pastor, mas o Senhor não deixa ninguém te desmerecer como pastor. É claro que não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aprenda a servir, meu irmão. E eu não estou falando isso aqui para glória própria, não. É só para você entender. Quando eu dirijo a Kombi da igreja para levar o pessoal para Jardim Paraíso, ou para levar o pessoal para Santíssimo, e o pessoal está aqui e pode dar testemunho. Irmãos, quando está chovendo, eu não paro a Kombi aqui na porta da igreja, não. Principalmente, está ali a Lute, que não me deixa mentir. Principalmente se tiver senhoras na igreja, dentro da Kombi. Eu levo todas elas de Kombi na porta de casa. Porque eu entendo, meu irmão, que eu estou ali para servir. Uma igreja que cuida não serve apenas quem serve. Eu não estou aqui desmerecendo os musicistas. Eles são demasiadamente preciosos e valiosos. Só que a gente tem que parar, meu irmão, de olhar para as pessoas de cima para baixo e de baixo para cima. Porque se a gente não se policiar, é isso que acontece. Quer ver? Terminou o culto, vem um pastor falar com você, você para tudo para falar com ele. Vem uma liderança para falar com você, você para tudo. E às vezes vem aquele irmão desdentado, mal arrumado, perturbado, e você nunca tem tempo para ele. Tem dia que você não vai ter tempo mesmo. Os adolescentes aqui da igreja, uma boa parte deles, os juniores, eles têm hábito de subir aqui no púlpito, me abraçar e querer ficar conversando comigo. E eu abraço, falo com eles, mas tem hora que não dá. Eu falo, bem, segura a onda, espera aí, que eu tenho uma situação emergente, urgente, ou melhor, para resolver. Mas o que eu estou querendo fazer você entender? Que amar o próximo não é escolher quem você ama, ou amar quem vai tirar algum tipo de retorno, mas amar ao próximo é amar todas as pessoas. Eu gosto muito de uma fala, já estou terminando, do Anderson Silva. Nós precisamos aprender a amar todas as pessoas. Porque é o amor de Deus que brota em nós. E nós precisamos transferir esse amor numa troca para com os nossos irmãos. Mas aí o Anderson Silva fala, só que gostar, a gente não gosta de todo mundo. Calma, gente, não vai murmurar do Anderson Silva não, porque ele explica o que ele está querendo dizer. A gente tem que amar todo mundo, Josi, no amor do Senhor.
Mas existem pessoas que você ama elas para além do amor do Senhor. Existem pessoas, Rosana, que você gosta tanto delas que você quer trazê-las para a tua vida. Então é alguém que, se você estiver em casa tomando um café, é essa pessoa que você vai pensar: pô, vem aqui tomar um café comigo para a gente orar, bater um papo. Aleluia! Eu estou pensando esse final de semana de ir lá na pizzaria. Christian, estou lembrando agora, meu filho. A gente vai para nossa pizzaria. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Lúcia também vai. Não, porque o Christian fez aniversário um período desse e eu estava dando aula para ele já no seminário, um dia depois, sei lá. Aí eu falei para ele: meu filho, a gente tem que comemorar esse aniversário. Pastor, vou marcar um dia aí pra gente ir numa pizzaria. Você falou até o nome, esqueci o nome da pizzaria. Aí a Lúcia estava junto, claro. Vamos também, eu quero participar desse bonde. Vambora! É óbvio que você não vai fazer isso com pessoas que você não quer ter tanta intimidade assim. Porque tem pessoas que não dá para elas terem tanta intimidade com você, porque elas são inconvenientes. E de repente vai haver mais briga. Porque tem irmão, meu irmão, que você tem que se relacionar com ele na igreja. Se você trazer ele muito para a tua intimidade, vai ter briga. Vai ter briga. Porque vocês são muito diferentes. Um gosta de verde, outro gosta de amarelo. Outro gosta de churrasco, outro gosta de pizza. Eu não sou muito chegado a churrasco. Então, meu irmão, eu não posso estar curtindo a vida com alguém que é viciado em churrasco. Eu já sou mais chegado à massa. Por isso que eu tenho essa barriguinha aqui saliente. Então, quando o Christian falou: pastor, pizza, eu, pá! Se ele falasse churrasco, sou muito chegado. Terceiro ponto para a gente fechar: uma igreja que cuida não mede esforços. Uma igreja que cuida investe em vidas. Uma igreja que cuida não mede esforços. Uma igreja que cuida e investe. Os samaritanos, eles eram vistos como um povo inferior aos judeus. Tanto que os samaritanos, ou melhor, os judeus, eles odiavam os samaritanos. Quando Deus chega para Zorobabel e diz para Zorobabel: olha, avisa o povo que agora que eles saíram do cativeiro e voltaram para Jerusalém, é tempo deles reconstruírem o templo. E os samaritanos quiseram participar dessa construção. E, meu irmão, os judeus entraram num pega pra capar com eles. Se é para ter os samaritanos participando, a gente não quer isso. A gente vai parar essa obra. E eles pararam a obra. Sabe por que eles pararam a obra? Porque os judeus tinham um orgulho demasiado dentro deles. Então, quando eles olhavam para os samaritanos, eles olhavam com um olhar de desprezo, Aline, como quem diz: vocês são menores. Isso é tão real que quando Jesus está ali, aleluia, se aproximando do tanque, e está ali aquela samaritana do poço, e está ali aquela samaritana, e Jesus se reporta àquela samaritana, ela fica intrigada: ué, você não é judeu? Como assim um judeu falar com um samaritano? Porque os judeus olhavam para os samaritanos com um determinado desprezo. Mas olha quem se levanta para cuidar sem medir esforços de uma pessoa que estava ferida, quase morta e caída no chão. Um samaritano. Sabe o que Deus está querendo te ensinar? Que Deus não olha para as pessoas como você olha. Deus não vê as pessoas como você vê. Uma coisa que eu sempre falo para as minhas ovelhas: olha, para de me olhar com esse olhar como se eu fosse, entre aspas, imbatível.
como se nada me abatesse, como se eu conseguisse ter capacidade para driblar todos os dramas, todas as dores, todos os lutos e todas as adversidades. Não, eu quebro. Às vezes me vejo prostrado, precisando de ajuda. Uma ovelha chegou para mim e disse: pastor, se quiser conversar, estou aqui, tá? Pastor, estou até constrangido, como é que o senhor vai querer conversar comigo? Eu falei assim: não, meu filho, ora por mim. E se eu precisar chorar, eu vou chorar. Porque, meu irmão, ninguém é super-homem, que nem diz a música do Anderson Freire. Isso aqui não é firula, não, é uma realidade. Só que nós estamos imbuídos de uma missão. Nós estamos comprometidos em ser discípulos de Jesus Cristo. E discípulo de Jesus Cristo não caminha sozinho. Discípulo de Jesus Cristo tem o poder dos poderes habitando dentro do seu coração. E sabe quem habita dentro da sua vida? Jesus Cristo de Nazaré. Só que muitas das vezes a gente fala isso, mas a gente não acredita de verdade nisso. E na hora que o vento vem, muitas pessoas tombam, porque elas não conseguem crer que Deus está na vida delas. Aí a gente conta a história de Jó, que foi abandonado por todo mundo. A gente conta a história de José, que foi abandonado por todo mundo. A gente conta a história de Jesus, que viveu uma agonia tão grande que suou sangue. Só que a gente conta tudo isso sem refletir. Essas histórias estão na Bíblia para nos fazer experimentar o poder da superação. Diga comigo: eu preciso experimentar na minha vida o poder da superação. Se coloque de pé, igreja. Narabashuri lebarás. Quando o samaritano viu aquele homem caído no chão, aquele samaritano entendeu. Olha para mim aqui, igreja. Aquele samaritano entendeu que ele precisava fazer alguma coisa. Não adianta você ter pego esse folhetim, ter lido essa mensagem e não colocar essa palavra em prática na sua vida. Sabe o que vai acontecer? Você nunca vai cuidar de ninguém e você nunca vai experimentar na íntegra do que é a essência da igreja. Esse samaritano é a visão da igreja que Jesus espera que sejamos. Esse samaritano é a visão da igreja que Jesus espera que sejamos. Pastor, nem sempre as pessoas estão caídas no chão. Às vezes elas estão quebradas, mas aparentemente parece que elas estão bem. É óbvio que se ela não falar nada, Renata, não vai ter como a gente ajudá-la. A não ser que o Espírito Santo revele, Maria Ângela. Do contrário, se você está nos teus ventos, mas não parece estar no vento, não tem como a gente ajudar você. Mas sabe o que a palavra diz? Que nós devemos comunicar com os santos as nossas necessidades. Então, se você está precisando de ajuda, busque alguém para te ajudar. Sua liderança, um obreiro, um irmão, uma irmã. De repente, aquela pessoa que você olha para ela e não dá nada para ela, por ela, de repente, essa pessoa, Deus vai usá-la de maneira sobrenatural.
para te abençoar. Eu quero orar por você. Antes do pessoal louvar, queria que você fechasse os seus olhos. Feche os seus olhos e peça ao Espírito Santo nessa noite. Peça ao Espírito Santo nessa noite para Ele ministrar ao seu coração. Senhor, Tu me chamou para cuidar de pessoas, Senhor. E eu preciso deixar de ser insensível. Senhor, Tu me chamou para cuidar de pessoas. E eu não posso servir apenas quem, na minha visão, vai me dar algum tipo de retorno. Senhor, me dá essa visão de alguém que cuida sem medir esforços. Esses dois elementos, continua de olhos fechados, meu irmão. Esses dois elementos que o samaritano usou têm uma conotação profética. O azeite e o vinho. O azeite fala do Espírito Santo. E o Espírito Santo cura. O Espírito Santo despedaça jugos. Porque a gente pode fazer uma alusão desse homem caído, não espancado, mas desse homem caído, aprisionado por demônios. E a unção, ela tem esse poder para quebrar jugos. Diante de uma queda, a tristeza assalta o coração do homem. E o vinho fala de leveza, mas o vinho também fala de alegria. Então aquele samaritano estava dizendo para aquele homem caído: você não vai morrer nessa situação. Deus vai te restaurar. Você será restabelecido. E tu vai experimentar de restituição. Te tiraram quase tudo, mas não te tiraram a vida. Mas o Senhor está aqui para te pôr de pé novamente. Levantar a barácia. Eu não sei se você está conseguindo mensurar a profundidade dessa revelação. Entra nessa dimensão espiritual. Senhor, tira a mediocridade da minha vida, Senhor. Tira a mediocridade da minha vida. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero fluir debaixo deste poder. Mas eu tenho dificuldade para repartir o que eu tenho. Eu tenho dificuldade para me doar pelas pessoas. Eu tenho dificuldade, Senhor, de trabalhar na tua obra sem gerar expectativas pelo que o outro vai me dar. Mas eu quero. Muda, Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus. Gera em nós que estamos aqui nesta noite essa visão de cuidar um dos outros, de ajudar a todos aqueles que nos procurarem, ou a todos aqueles que o Senhor nos apresentar para ajudar. Senhor, que a igreja não seja como esse sacerdote preso ao ritual, mas sem condições alguma de estender a mão para levantar alguém que está caído. Senhor, não deixa que sejamos como esse levita, pronto para prestar serviço dentro do templo.
dentro da igreja, mas sem disposição alguma para servir. Quem bater na porta da casa dele, quem bater no vidro do carro dele, na rua, Narabachorebaraio, que o teu amor impregne nossas vidas e que aprendamos a estender a mão, Senhor, como esse samaritano. Alguém inferior na visão dos judeus, mas alguém tão grandioso a nível de reino dos céus, porque esse samaritano entendeu o que é visão de reino. Ele olhou para o caído, ele não quis saber o que aconteceu, ele só pensou numa coisa: eu não posso deixar esse homem morrer aqui. Quantas das vezes, Senhor, existem pessoas tão próximas de nós, morrendo ao ponto de pensar em se matar, morrendo com doenças crônicas, e a gente sequer pergunta para ele se ele está precisando de alguma coisa. A gente passa por ele 1, 2, 3 vezes e a gente sequer pergunta: está precisando de alguma coisa? Eu posso ajudar você, eu posso te servir de alguma maneira. Senhor, esse samaritano não quis saber se aquele cara era crente, ele não quis saber se aquele cara era filho de pastor, ele não quis saber qual era o histórico de vida daquele cara. Ele quis socorrer, ele quis ajudar. Ensina-nos nessa noite, cura-nos nesta noite dessa frieza, dessa indiferença, dessa falta de misericórdia, e nos leve nesta noite a estender a mão a quem precisa, em nome de Jesus. Louvem ao Senhor. Oh! O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, te tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da série faz longe filhos. Não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, mas o pé muitas fontes em meio ao deserto. Haverá Narabashure Kelebarácia. Tenerebanchore Carabaraio. Elebasube Narabarácia. Elemanchore Berebarabaraio. Pra me envergonhar, mas não vai. Toda ação do inferno cairá por terra em nome de Jesus Cristo. Toda ação do homem será alterada, porque muitos são os planos, muitas são as decisões, mas a palavra final, ela vem do Senhor.
Abra sua boca. Esse é o cântico dos vencedores. Esse é o cântico que o Senhor tem trazido para essa igreja como uma proclamação profética para nos mostrar uma luz no final do túnel. Mova-se, família Natote. Mova-se, família Natote. Ao invés de espírito angustiado, vestes de louvor. O Senhor transformará o nosso lamento em baile, em festa. Vencedores, 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 vencedores. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, será lançado fogo e faz o leão desvoar. O Deus que derruba muralhas, desenha razões de não tem mais bradar no ar, eu estou contigo. Deus tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção, ousadores, festivais pra feliz Receba poder, receba unção, receba libertação. Narabashuri lebaraio. Abre a sua boca, comece a falar em línguas. Tu és o leão. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, leão. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão, leão, Rei dos reis, reina para sempre. Reina para sempre. Quem disse que José, daquela cova que os seus irmãos o lançaram, Deus iria tirá-lo daquela cova para se tornar governador do Egito? Quem imaginava que Jó, naquela cama, morre, não morre, morre, não morre, morre, não morre, e de repente, Deus muda o cenário e Deus restitui a saúde, a vida, a família de Jó. Quem disse? Isso é coisa de Deus. Creia. Narabashuri lebaraio. Que minere banchore bele barabaraio. Que minere balaya sere barararararararas. Enere banchore bekele barabarabaras. Ele manchore bekele barabarabara. Ele barabalabarabalabala shere barabaraba. Ele barabalabala sore le barabalabas. Ele manchore bekele bere barabarabaras.
Renovo, 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 renovo. Senhor, remove, 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 remove todo cenário de morte, todo cenário de morte, todo cenário de morte. Muda o cenário, muda o cenário, como o Senhor mudou o cenário na vida da viúva de Naim. Receba. Um caminho aberto pelas águas faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Você pode celebrar a Deus com as suas palmas, igreja. A gente vai para casa. Mas eu acredito no Deus que muda histórias. Narabashuri lebarás. Namana serebarabarai. Nemanana sererereres. Narabashore berebararas. Que anjos desçam, que anjos subam. E que haja um trabalhar da parte do Senhor. O Espírito de Deus. Espírito de Deus. Deixa as águas lavarem você. Deixa as águas lavarem você. Um jato forte de água remove todo o caminho que está cheio de empecilhos. Esse jato de água forte, ele vai desobstruindo aquele caminho. Que vocês estejam orando por mim, pela minha casa, pela minha família. Ore pela sua casa, ore pela sua família. Ore pelo Viegas. Quando você entra por esse caminho de comunhão com Deus, quando você entra nesse caminho de comunhão com Deus, é uma aliança sem volta. Porque quem põe a mão no arado, meu irmão, e olha
para trás. Você sabe qual é a sequência? Deus vai trazer boas notícias. Deus vai trazer boas notícias. Levante as tuas mãos o mais alto que você puder. Essa vai ser a nossa oração.